No Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais complicada e justamente para falar sobre isso, a gente segue conversando da previsão do tempo por lá, agora com Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo e vai conversar com a gente ao vivo. Bem-vindo, Guilherme, bom dia. Essas previsões da meteorologia apontam que esses acumulados de chuva podem superar os 200 milímetros de água em algumas partes do país, né? No caso do Rio de Janeiro, esse valor já foi até alcançado, 200 litros de água a cada metro quadrado. Isso preocupa bastante, né? Conta pra gente, qual que é o panorama? Bom dia, Pedro. Então, prazer estar aqui com vocês, né? Esse cenário foi previamente noticiado pela Climatempo lá na quarta-feira, né? A gente já via esse cenário de chuvas muito intensificadas no Rio de Janeiro e a gente tinha uma convergência de modelos meteorológicos. A gente vinha um cenário de uma frente fria chegando numa condição muito quente, a gente vinha com dias muito quentes, de uma onda de calor, né? Acho que todo mundo viu os dias desconfortáveis que a gente passou ao longo do final de semana passado e o início dessa semana, e a gente viu uma forte massa de ar frio, uma forte frente fria se deslocando. Então, esse choque de massas e a convergência indicavam a ocorrência desses volumes de chuva significativos na parte sudeste do Brasil, né? Ela começou a ingressar lentamente, principalmente pela região de São Paulo, aumentou as chuvas, até a chuva não foi tão significativa na faixa mais interior de São Paulo, mas foi bem forte na faixa litorânea, e ao longo dos dias ela foi caminhando, e essa frente fria ela estacionou sobre o Rio de Janeiro. Isso fez com que ela, ficando estacionada, né, ela elevou os volumes de chuva no Rio de Janeiro, mas não só o Rio de Janeiro foi afetado. Na última noite, a gente teve o sul do Espírito Santo registrando mais de 300 milímetros de chuva. Minas Gerais também teve regiões registrando mais de 150 milímetros de chuva. Então, esse estacionamento dessa frente fria fez com que a condição de chuva se elevasse muito ao longo dos dias, né? Então, sim, a gente ao longo desse final de semana a gente já tinha a previsão dessa chuva continuando persistente no Rio de Janeiro, tá? Porque a gente viu o cenário da frente fria estacionada, como eu falei. Ontem a gente tinha o pior cenário, por quê? Porque a gente via ela com um deslocamento muito lento sobre a cidade de São Paulo. E os acumulados que os modelos nos mostravam era acima de 200 milímetros, e o que acabou acontecendo. A gente teve 300 milímetros nas últimas 24 horas só em Petrópolis, né? Então, a gente teve volumes elevadíssimos de chuvas em amplas áreas do Rio de Janeiro. Infelizmente, a previsão que a gente adiantou na quarta-feira veio a se confirmar, né? E, consequentemente, a gente tem todo o alerta para os próximos dias. Aproveito para ressaltar, Pedro, porque o solo já está muito encharcado. Qualquer volume de chuva que vir daqui para frente pode gerar transtornos à população. A gente tem uma condição de chuva de moderada a forte em boa parte da região central e sul do estado. Essa é a previsão para o sábado e também para o domingo. Então, toda a atenção para essas próximas horas e para os próximos dias, pode-se dizer assim, né? E para a região norte, a chuva segue intensificada porque a frente fria segue marcada e estacionada ali. Consequentemente, os volumes estão mais significativos e estão caminhando para o Espírito Santo, como eu falei anteriormente. Então, todo cuidado ao longo do final de semana, a gente segue nessa atenção, os volumes já estão muito acima do que a gente está acostumado a ver, e a gente verificava que ao longo de todo o final de semana, contando desde sexta, sábado e domingo, esses acumulados poderiam superar os 500 milímetros em algumas regiões, tá? Petrópolis já está em 300, então toda a atenção, ressalto novamente, toda a atenção para as próximas horas e para os próximos dias. Antes da gente falar especificamente da questão do Rio de Janeiro, vamos ver no Brasil como é que fica então a previsão, qual é a análise que a Climatempo tem feito. A gente tem até esse mapa mostrando aí no Brasil essa área vermelha, que é uma área de maior atenção, a área roxa, que é uma área de perigo, e essa área um pouco mais escura, que é uma área de perigo extremo. Então a gente percebe ali, Guilherme, que essa faixa de alerta, ela pega desde a região amazônica e vai atravessando todo o centro-oeste brasileiro até chegar aqui no sudeste, pega um pedaço de Minas Gerais, Espírito Santo, norte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Conta pra gente o que diz esse mapa. Então, Pedro, esse mapa é o nosso mapa de risco, tá? A gente identifica as áreas com mais risco para chuva nos próximos dias, tá? Esse mapa é o mapa de hoje, né, mostrando o risco e os piores cenários de chuva
para hoje. A gente sempre, quando a gente tem o área em roxo marcada, a gente sempre classifica essas áreas como tempestades. O que significa tempestade? É o temporal somado com a chuva volumosa. É aquela chuva persistente, é aquela chuva que não para, grande volume de chuva contínuo, como a gente observou ontem em Petrópolis, tá? Então a gente classifica essas regiões, principalmente do sudeste de Minas Gerais ali, de divisa com o Rio de Janeiro e boa parte do Rio de Janeiro, com essa condição para chuva hoje. A gente já teve esse cenário de chuva mais intensificado pela manhã em outras regiões, volumes passando de 30 milímetros em 1 hora. Se você ter uma ideia, eu vou tentar explicar para você como é que funcionam os milímetros de chuva para a gente ter uma ideia, perfeito? Pensando que o milímetro de chuva é como se fosse uma moeda, perfeito? Quando a gente sai na rua depois de uma chuva, nas poças d'água, a gente tem a impressão, tem aquela quantidade de chuva que fica empoçada ali, sabe? Então, aquilo dali é como se fosse os milímetros de chuva, a quantidade de água que fica sobre ao solo, certo? Então, se a gente tem 150 milímetros de chuva, são 150 moedas empilhadas uma em cima da outra, acima do solo. Essa é a quantidade de chuva, entendeu? Em uma determinada região. Essa é a quantidade de volume de chuva. Às vezes, por consequência da gente não conseguir ter vazão, né, por ser um volume muito significativo de chuva, a gente sabe que as coberturas hoje, existem muitas áreas cobertas por asfalto e a gente tem pouco escoamento e essa água não acaba caindo em pouco espaço de tempo, ela não consegue escoar. É uma quantidade muito significativa de chuva, né? Imagina 150 moedas empilhadas, 300 moedas empilhadas, né? Então, consequentemente, esse volume é muito elevado de chuva. Para aquela região ali, centro-oeste do mapa, né? Só voltando naquela parte ali, o que a gente vê para os próximos dias? A gente vê uma intensificação, principalmente na região do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, tá? Das chuvas. A gente tem um cenário ali de um transporte de umidade mais intensificado da faixa norte do Brasil, combinado com esse forte calor da região, vai intensificar ali as chuvas. A partir da segunda-feira, esse cenário deve se manter, tá, Pedro? É sempre importante destacar isso, porque o início da semana vai começar com muita chuva nessas mesmas regiões, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, porque a gente vai ter a formação de um sistema meteorológico ali como uma baixa pressão que vai retroalimentar as chuvas ali. Então, a gente vai continuar com esse cenário de chuva mais intensificada no centro-oeste, nessa faixa mais oeste do Amazonas, pegando Acre, né? E no sudeste a chuva vai dar uma aliviada a partir da segunda-feira, mas todo cuidado. A gente já teve muita chuva e isso é preocupante. Para a gente terminar, Guilherme, queria que você falasse rapidamente da questão do Rio de Janeiro. Tem também um mapa que mostra o risco de chuva no Rio de Janeiro. Na região serrana do Rio de Janeiro, ela preocupa bastante porque você vê ali que no mapa a gente já tem a cidade de Petrópolis bem no meio dessa faixa roxa, que é a faixa que tem um índice maior do que os 300 milímetros que você dizia. Em 2022, a gente teve mais de 230 mortos na cidade de Petrópolis por conta das fortes chuvas por lá, deslizamentos, desabamentos. E a chuva, além de causar esses impactos, ainda atrapalha o trabalho dos bombeiros, que inclusive estão ainda lá em Petrópolis procurando algumas pessoas desaparecidas. Então, explica pra gente rapidamente qual é a previsão para o estado do Rio de Janeiro, especificamente para a região serrana, por favor. Então, a tendência para as próximas horas é de que a chuva siga de moderada a forte intensidade, principalmente na região serrana. Tá? A gente já teve mais de 300 milímetros, a gente divulgando que a quantidade de chuva na região serrana ela poderia chegar aos 470 milímetros em Petrópolis e nessa região em roxo até segunda-feira. A gente já teve mais de 300, como eu falei anteriormente. Só vamos voltar um pouquinho, Guilherme, que deu uma cortadinha na tua fala. Então, explica de novo pra gente. A gente já teve mais de 300 milímetros em Petrópolis. Isso, a gente já teve mais de 300 milímetros em Petrópolis. Esse mapa a gente publicou ele na sexta-feira com a projeção de chuva para todo o final de semana, correto? Então, a tendência é que a chuva siga de moderada a forte intensidade ao longo desse sábado, tá? E para o domingo, a chuva segue também na região. Então, a tendência é que os volumes de chuva sigam se elevando. Então, siga com essa tendência de chuva. Então, todo o alerta que esses 470 milímetros que a gente colocou podem ser facilmente atingidos ao longo do sábado. Se não ser no sábado, vão ser no domingo atingidos. Caramba, é muita água. Obrigado, Guilherme. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN, viu?
Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês.